Irmãs, queridos, boa noite. É sempre muito prazeroso estar neste centro, cujo nome explica inclusive a nossa estada no planeta. Se pararmos para refletir na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, estamos a caminho dessa luz. E esse centro bem representa isso com todos os trabalhos de há muito. Agradeço a Leninha, agradeço a Dona Dalba, agradeço a nossa querida Gervásia que nos abrilhantou com a música no acordeon. E inclusive o tema que é refletindo sobre cura real, se o som funcionasse, graças a Deus ele não funcionou, estava como música de fundo exatamente a Ave Maria que ela tocou aqui com brilhantismo. Se eu fosse os espíritos, e é claro que não foram eles, foram a má qualidade dos instrumentos meus, mas se eu fosse eles, eu falaria a mesma coisa. Perto do som da Gervásia, todos os sons devem se calar. Graças a Deus, Gervásia, que o som não funcionou. Ou seja, vamos fazer sem outro som, a não ser o som belíssimo que nos foi repassado. Cura real. Bom, vamos para o segundo slide. Refletindo sobre a cura real, é o tema, já falei, próximo slide. Além dos sintomas, busque as causas. A saúde somente acontece do interior para o exterior. Duas coisas, duas ideias básicas quando se pensa em cura. Primeiro, sintoma é sinal. Sintoma é um sinal, é um semáforo. Olha, está amarela essa situação. Aí começam as dores. Aí nós não olhamos ou nós fingimos que não queremos sentir. Aí a dor aperta. Aí a dor nos faz ir além do sintoma. Nos faz ir às causas. Para se pensar em cura, é necessário que se pense na causa. E essa causa, eu resolvi trazer para nós três aspectos. A causa biomédica, aquela que está doendo o meu fígado. Essa é a causa médica. A causa fisiológica. A causa emocional, que é por que está doendo o meu fígado. E a causa espiritual, que talvez remonte, se não a essa existência, a outras existências. Ou seja, geralmente a maior parte de nós não vai nem na causa emocional. Já ficamos só na fisiológica. E nós vamos fazer esse avanço. Por quê? Porque a cura real, ela não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Então essas duas ideias já para ficar fixa em nós. Sem ir às causas, sem remontar às causas, não se tem cura real. E sem entender que essa cura se dará de dentro para fora, também não se tem cura real. Joana de Cus acompanhando Jesus. Jesus, eu vejo o Senhor curar leprosos, eu vejo o Senhor fazer ceguinho ver, ainda bem que eu não estava lá. E assim por diante, Jesus, dizia Joana de Cus, Joana, você está sendo verdadeiramente curada, Joana. Está sendo curada de dentro para fora. Está se curando desde a sua alma. Isso é cura real. O resto é cura de corpo. E o corpo está ligado a uma lei da impermanência. Ou seja, o corpo vai perecer. Então essa cura de corpo não é definitiva. Ela é passageira. Adiante. Onde é o seu cardiologista? Olha, todos estão vendo um coração. Vamos pensar num cardiologista, aquele que cuida do coração. Aquele médico que tem como missão olhar se o nosso coração físico vai bem. E é importante que tenhamos uma atenção com o nosso coração físico. Afinal de contas, é importante que saibamos
Como diz Paulo, que o nosso corpo é o templo onde habita o Senhor. Ou seja, é a possibilidade de bem utilizarmos a nossa reencarnação. O que nós devemos contar ao cardiologista? Adiante. Sim, há dor no peito. Se ficarmos só naquele primeiro ponto que eu falei, de ligar-se à matéria, a gente vai chegar ao cardiologista e dizer: estou com uma dor no coração. Quando conseguirmos dizer, porque às vezes vamos infartar antes de dizer. Muitos aí de nós, se não tomarmos cuidado com o que comemos, com os nossos hábitos, inclusive depois nós vamos ver alguns, não vamos conseguir nem dizer ao cardiologista que temos dor no peito. Mas, se temos dor no peito, esse é o aspecto físico. E o que nós devemos dizer a mais? Pois é, muita dessa dor no coração é apenas uma dor reflexa. Ela está trazendo sentimentos de tristeza, sentimento de angústia. E às vezes nós nem olhamos a esse sentimento. Ou seja, o que está nos levando a ter tristeza? Quem aqui nunca teve tristeza? Nem os espíritos terão coragem de dizer isso. Todos passamos por momentos naturais de tristeza. É claro que à medida que vamos evoluindo, nós vamos entendendo isso e encurtando esses períodos de tristeza. A tristeza até ali 14, 20 dias, um mês, depois de um desencarne, depois de uma separação, diante de alguma situação mais dolorosa, é extremamente compreensível, é humano. Se desencarna alguém querido a nós, é natural que sintamos tristeza. E se não sentimos tristeza, nenhum tipo de tristeza, com certeza estamos com algum problema de ordem mental. Mas, às vezes no dia a dia, estamos muito tristes com o chefe, muito tristes com a patroa, muito tristes com o marido, muito tristes com o filho, muito tristes com o pai. E vamos acumulando essas tristezas e essas angústias, e elas vão refletir no nosso órgão cardíaco. Ou seja, é reflexo no físico da emoção. Mas há algo além da emoção. Qual é? Olha só a proposta de Jesus, que interessante. A proposta de Jesus é muito interessante. Para ir a eles, os aflitos, ele vos ou nos aliviará. Ele não nos curará. Porque a cura é algo de nós para conosco. Se Jesus nos curasse, o mérito era de Jesus. Se o Espírito benfeitor que estiver aqui estará nos aliviando, estimulando às vezes até uma cura física, é possível, mas para que isso progrida para uma cura real, para essa cura no plano do Espírito. Se meu coração dói, se tem uma emoção de tristeza ou de angústia que leva a dor desse coração, atrás disso tudo, devo eu colocar a grandiosidade do meu espírito, sabendo que Jesus está sempre pronto a me aliviar, a me encaminhar, a fazer com que eu seja intuído a mudar os meus direcionamentos. Próximo. Falar aquele que é especialista em estômago, aparelho digestório, como é o novo nome agora. Ou seja, como é que está a nossa área estomacal? E o que será que nós podemos ter no estômago?
Azia. Estou com azia, estou com gastrite, estou com esofagite, estou com úlcera, estou com algum problema estomacal. Essa é a causa física. Essa é a parte mais externa, fisiológica, mas devemos ir adiante. Assuma para você que o seu gênio aumenta a produção de ácido no estômago. Como é que está o nosso gênio? Não é? A gastrite, a úlcera nós sabemos, mas nós amanhecemos com a pá virada todos os dias. Aliás, às vezes até sem pá e sem paz. Né? Alguém fala conosco, a gente já grunhe, rosna. Puxa, você falava comigo, né? O que está acontecendo agora? Você perdeu a voz? Você resolveu imitar os animais? Além da fala, tem também outra parte dos animais, muito própria, quando a gente está de bom humor, né? São aquelas leves patadinhas. Você não viu, não? Oi, meu bem, como é que você está? Bem. Quando alguém me diz isso, eu ponho maliciosamente de mal. Bem, mal. Ou seja, como é que está por trás disso o nosso humor? Geralmente os problemas estomacais estão muito relacionados ao nosso humor. O que adianta eu chegar ao gastro e dizer para ele: doutor, meu estômago dói. Ele vai me dar os remedinhos, o meu humor continua o mesmo, porque não tem remedinho para o humor. Depois, para os remedinhos, tudo volta. Por quê? Porque eu não fui na segunda causa emocional, e muito menos na terceira, que é... No plano da espiritualidade é dispensável a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar. Olha aí, ó, no plano da violência, no plano da espiritualidade, violência, cólera, essas expressões descortês, elas são dispensáveis. O problema é que nós não as dispensamos. Geralmente nós agimos com violência, nós agimos com cólera, nós agimos com frases descorteses e vamos gerar do espírito para o emocional, para o físico. O físico é a ponta final da história. Cura real tem que chegar aí, ó. É aí que estará a verdadeira cura real, quando não agimos com violência, quando não agimos com cólera e quando não formos descorteses. Quando isso vai acontecer? Agora, depois da palestra? Meio difícil, né? Com as reencarnações, mas nós já podemos ser menos coléricos, menos violentos. Diz Gandhi que qualquer atitude que paralise a evolução é uma violência. Qualquer atitude. Nós estamos achando que violência é essa coisa que a gente está assistindo por aí, pai mata filha, isso é violência externa. Essa é a violência que nós estamos reproduzindo lá fora, mas tem violências psicológicas terríveis, que nós mesmos estamos cultivando. A culpa, a mágoa, o rancor e outras que nós não quero nem ver a cara de... Eu não tenho esse problema. Tá? Isso a espiritualidade me poupou. Eu repito sempre, eu nunca vi ninguém de cara feia. Ninguém. A minha esposa, quando ela está bem, eu a imagino de cara feia. Se bem que ela só vive sorrindo. Né? Quer dizer, eu digo que ela tem dentes para duas coisas, para mastigar e para sorrir. Graças a Deus não é para me morder. Porque tem algumas esposas, alguns maridos extremamente caninos por aí. De vez em quando você vê, o que foi? Mordeu meu dedo, nossa, mas estava um ataque de vai dar vacina. Isso é raiva, é meio de agosto. Ou seja, isso é algo para pensarmos. Adiante. Vamos falar para o nosso médico, se tivermos com alguns problemas hormonais, um peso maior,
É que as mulheres gostam muito de ir ao endocrinologista, ao endócrino, para dizer, olha, eu emagreço de jeito nenhum, mas também não para de comer. Mas tudo bem, mas não emagreço, deve estar com um problema na tireoide. É realmente, a tireoide está aqui, pertinho, a mastigoide. Mas suponhamos que estejamos com um problema de ordem hormonal. É possível, estamos encarnados. E todos que estamos encarnados estamos suscetíveis a adoecer. E não é porque é espírita que não adoece. Certa feita fizeram uma pergunta muito interessante ao Divaldo. Estávamos num congresso em Cuiabá e uma pessoa perguntou ao Divaldo, num workshop, e a pessoa perguntou ao Divaldo, por que se deprime? Ele disse, porque tem cérebro. Pergunta, a resposta mais curta e precisa que eu já ouvi. Claro, o dedão do pé não deprime. Ou seja, todos estamos encarnados para enfrentar as vicissitudes da matéria. Está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação, quer dizer, não tem jeito. Ah, eu não quero reencarnar, reencarno. É lei. Para progredir sempre e vencer as vicissitudes da matéria. Então é normal irmos tendo essas vicissitudes, trabalhando com elas, etc. E o que nós devemos dizer ao nosso endocrinologista? Estou com diabetes. Mal tão comum. Escutava eu aqui ainda hoje uma pessoa dizendo de diabetes, não que ela estivesse. E é muito comum estar com diabetes. Essa é a causa final. O ter diabetes é a causa final. Mas por que geralmente a gente tem diabetes? Olha aí. Não se esqueça de dizer a você mesmo também que não está encontrando mais doçura em sua vida. Que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Quem não sabe lidar com as frustrações, quem acha a vida muito amarga, é um candidato para ter diabetes. Sabe por quê? Porque para segurar a adrenalina, o sistema nervoso que é muito perfeito, sistema nervoso central, o cérebro que é muito perfeito, o que ele faz? Joga cortisol, açúcar, para baixar a adrenalina. Só que vai ficando mais açúcar, como é que chama isso? Diabetes. É fácil assim. Por quê? Quando nós não encontramos essa doçura, quando nós não aguentamos as frustrações, o próprio organismo, perfeito como é, encontra meios de adoçar a nossa vida. E aí nós morremos adoçados. Observaram como é interessante? Nós morremos adoçados. Por quê? Porque nós não aprendemos reolhar, nós não aprendemos observar que as coisas passam, que as frustrações são para ser vividas. Nós estamos aqui em prova e expiação, então não tem jeito, frustração faz parte disso aqui. Uma escola sem prova não é escola. Uma escola desta aqui ainda sem certas situações expiatórias não é terra. Nós estamos em transição. Assim, dando o primeiro passo para essa longa transição. Mas já estamos dando passos. Mas ainda temos que entender que tem frustração. Ah, fulano me decepcionou. Não, ele não te decepciona. É você que se decepcionou com a ilusão que você fez dele. Certa feita eu reclamava para um espírito. Olha, estou muito triste por causa disso. Ele disse assim, o problema é desilusão. Eu disse, é verdade. Ele falou, pois é, quem mandou você ter ilusão? Eu adorei a frase. Você se iludiu. Desiludiu porque você se iludiu. O problema é seu, meu caro, que fica pondo expectativas em excesso nas coisas, nas pessoas, e depois ainda quer achar que o problema é dela. Não, ninguém é responsável pela nossa felicidade a não sermos nós mesmos. O problema é que a gente delega a felicidade. Quando eu me casar, eu serei feliz. Quando eu tiver filhos, eu serei feliz. Netos, eu serei feliz. Meu filho, você é feliz todo dia ou infeliz. Depende do ângulo que você
elege. Mas por trás disso aí está o aspecto espiritual. Qual? Venho para a esquerda. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se... Desmentem. Tá? Eu vou ajudar você a ler. Ou seja, se nós tivermos doçura e afabilidade verdadeiros, nós não nos desmentiremos. Senão é hipocrisia. Eu chego aqui, encho a Gervásia de beijo. Olha, Gervásia, a minha vida é uma maravilha. Eu estou tão amável, tão doce. Aí alguém me encontra ali, maldito carro que não abre a porta. Ah, mas você não estava doce? Eu azedei. Ou seja, aquilo que é fingido não dura. Aquela coisa que às vezes você vê, né? Aquela situação muito angelical. A minha esposa chama Cristiane Angélico. Não estou brincando. Muito angelical. Saia da frente, porque senão não leio. Olha que exemplo bom. E nós falando de afabilidade e de doçura. Vocês imaginem lá em casa que beleza. Sente-se, levante-se, deite-se. Estou brincando. Mas são prontos que nós vamos olhando, vamos observando, isso é brincadeira, nós vamos olhando, vamos observando, que às vezes o que é fingido não dura. Por isso que eu gosto dela, que não é fingida, ela fala logo, saia da frente mesmo. Próximo. Está para o YouTube. Expresse ao neurologista. Falar ao neurologista, aquele que cuida do cérebro. E a gente tem cérebro. Pode não ter muita coisa dentro do cérebro, mas que tem cérebro, tem cérebro. E o que a gente deve dizer ao cerebologista, ao neurologista? O quê? Tem enxaqueca. Sofro de enxaqueca. Bom, para que ela não conseguisse ler, né? Sofro de enxaqueca. Nossa, a gente escuta demais. Eu me tranco no quarto, vejo escotoma. Escotoma não é palavrão, não. É aquelas luzinhas assim antes da enxaqueca, que tem sabe. Quando vê as luzinhas, já sabe que logo vem a dorzinha de cabeça. Às vezes mais dolorudinha. Essa é a parte final da história. E o que está por trás da enxaqueca? Mas confessa a você que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Quem tem enxaqueca pode levar isso aqui para casa. Tá? Perfeccionista, mas não ficou do jeito que eu queria. Esse fiozinho aqui, ó, tá 1 milímetro fora dali. Certo? Autocrítica, não é? Ah, não, eu não mereço isso, não dá. Como é que eu vou fazer? Ah, não. Sabe essa coisa demais com você, essa cobrança infernal? Não tem cérebro que resiste. Não tem cérebro que não te avisa. Se não tivesse enxaqueca, você morria. Exato, você morreria. Por quê? Porque não teria um sinal de você parar. Aí eu estou com muita enxaqueca. Pare, repense, relaxe, tire a ansiedade. O excesso de ansiedade, porque quem não tiver nenhuma ansiedade também já desencarnou e com algum problema. Todos temos ansiedade. Há um grau normal de ansiedade. Nós vamos chegar na palestra 7.1 para preparar para 7.2. Isso não é possível. Divaldo conta que a ansiedade, ele viu isso bem lá no México. Falaram para ele, Divaldo, tem uma palestra às 10. Mas que hora começa? Ahorita. Às 7 horas ele estava pronto. Às 11 o sujeito chegou. Ele já estava quase desencarnado. Responsável, porque muito dessa ansiedade normal está atrelada à responsabilidade. A ansiedade doentia é aquela que não tem calça. Aquela que você está hoje pensando o que eu vou fazer daqui a 2 semanas. Né? Será que depois da manhã vai estar chovendo? Não sei. Não sei nem se eu vou estar encarnado até depois da manhã. Isso é ansiedade doentia. E ele diz, Divaldo, que começou a palestra às 13 horas. Ele sem comer, sem nada. Imagina,
Deve ter a palestra mais voraz que ele proferiu, né, com sentido e emoção. E ele diz que quando chega ao México, ele já pergunta, sou eu quem vai determinar o horário ou são vocês? Se falar, somos nós, ele fica tranquilo. Ué. Certamente ele levanta, almoça e vou para a palestra. Agora, é você, aí ele se torna responsável pelo horário que ele cativou. Adiante. Mas a causa mais profunda espiritual. Não se turbe o vosso. Pois é, se escutássemos isso. Será que tínhamos enxaqueca? Se introjetarmos isso em nós. Não se turbe o vosso coração. Vamos fazer o melhor de nós e depois não nos pertence. O futuro a Deus pertence, o resultado a Deus pertence. Eu estou doando isso aqui, como é que vai ser? Aí você não está doando, você está trocando. Se você efetivamente estiver doando, você doou. Doou. Se eu der algum dinheiro a um pedinte, eu não vou pensar, será que ele vai comprar droga, vinho, uísque, prostituir-se? Então não doei. Se eu chegar à conclusão que eu vou doar, eu doei. Ou seja, eu tirei de mim. E perdoar vem de perdonar. Ou seja, doar para além. Doar além. Às vezes a gente não consegue nem doar. E muito fala, eu perdoo. Talvez você está começando até a esquecer, já está bom. Antes você não esquecia. Numa vida anterior, talvez você levou uma vida toda sem esquecer, você já consegue esquecer, já é uma grande evolução. Então não julguemos a ninguém. Aquilo que pode nos parecer pequeno no outro, pode ser o máximo que ele já está conseguindo. E às vezes, nós achamos que é o mínimo. Então vamos ajudá-lo a crescer, ao invés de falarmos dele. Adiante. Se tiver com câncer, procure um oncologista. É quem trata do câncer. É o especialista em câncer. Mais adiante, câncer é coisa física. Para frente, abra mão de pequenas mágoas. É isso? Abra mão de uma simples. Ah, eu quase acertei. Ou seja, abrir mão das mágoas. O sujeito que nem mágoa, pequena mágoa, não abre mão, amanhã ele vai ter um câncer. Ele tem propensão. Vocês querem ter câncer? É simples. A partir de hoje, leve tudo a ferro e fogo. E escolha o lugar que vocês têm um câncer. Por quê? Aonde você trouxer de vidas anteriores predisposições perispirituais, regiões perispirituais mais fragilizadas, vocês vão ter um câncer. Vamos levar tudo assim, eu falo, o sujeito fala, eu retruco. Bateu, levou. E o câncer carimbado. É simples assim. Nós estamos observando que é muito simples. O que a gente quiser fazer nesse sentido é só não abrir mão de uma mágoa. Ah, mas eu estou tão triste hoje porque aquela mulher usou o mesmo sapato que eu. Fiquei magoada naquela festa. Eu fico pensando, nossa, será que vai precisar um câncer de repente no útero para não reproduzir mais essas mágoas? Estou hipotetizando. E o homem também, né? Às vezes vai guardando rancor e tem um órgão predisponente para o homem a ter câncer. Onde? Próstata. Esse o danado já traz de muitas reencarnações, porque ele saía e ia passeando com todas as fêmeas. Não, vamos olhar na antropologia, né? Enquanto ele ia caçar, ele arrumava mais 10 fêmeas caçadoras, né? E voltava cansado para casa. Logicamente que ele foi usando essa próstata, foi usando, e criou ali uma predisposição. As mulheres de tanto amamentar podem ter câncer de seio, estou brincando. Às vezes são áreas que têm muita sensibilidade, que nós precisamos cuidar. Se não abrirmos mão de mágoas, poderemos ter esse câncer. Ah, não estava na minha programação. Uma coisa nós temos, chamado livre-arbítrio, tá? As coisas que devem acontecer, as genéricas, as mais importantes, estão programadas. E nós podemos mexer nessa programação até determinado ponto. Nós temos livre-arbítrio. Chega ali e eu escuto uma mulher, falo, moça, ela tem uma voz tão suave, eu vou trocar a Cris por ela. Eu posso trocar. Nada me impede de trocar. Eu já vou arrumar 2 problemas.
2 pensões alimentícias e outras coisas mais. Mas eu sou livre para fazê-lo. Adiante, a causa espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. É simples. Simples assim. Peguem as leis morais, que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, coloque-as bonitinho e vamos transgredi-la, uma delas em um problema, outra e outro problema, outra e outro problema, outra e outro problema. É simples assim, é matemático. Por isso que muitos não gostam do Espiritismo. Porque o Espiritismo não vem de ilusão. E o Espiritismo não trabalha com teologia da prosperidade. Nenhuma crítica. O Espiritismo não fala, se você der 10 cestas básicas, você vai curar a próstata. Eu gosto que as pessoas às vezes já chegam defensivamente me dizendo algo. Olha, assim que eu tomei tal atitude, eu me curei. Se tivesse se curado, não precisaria dizer. Já é algo que ela sente dentro dela que ela está às vezes se auto-enganando. Muitas, entre aspas, religiões, na verdade são mecanismos de fuga. Eu não quero enfrentar um problema, eu falo para Deus resolver para mim. Aí eu dou tudo lá para Deus e digo para Ele, resolva para mim. Eu tenho uma prima que ela doou um carro porque disseram que Deus daria em dobro. Segundo perguntei para ela da última vez, já faz tempo, o carro não tinha parido. E eu disse para ela, chega ao dirigente espiritual dessa sua religião e diga para ele assim, o dia que o senhor encher a sacola aqui pela arrecadação, eu posso tomar do senhor? Você dizer pode, você fica. Você dizer não, você fala, mas o senhor não falou que Deus dá em dobro? Alguma coisa pode estar enganosa nessa fala. Às vezes, nós podemos estar encobrindo situações para, entre aspas, nos livrarmos de outra. Todas as pessoas tendem para o bem. Todas. Perguntaram a um psicopata, um sujeito que matava assim por gostar. O senhor mata sempre, sempre. O senhor já deixou de matar alguma vez? Já. E como foi? Eu tinha sido pago para matar um fazendeiro. Eu cheguei na hora do almoço, bati a porta e ele disse, pode entrar. O que o senhor está fazendo? Isso é almoçando, mas aqui em casa, todos que chegam na hora do almoço almoçam comigo. Por favor, sente-se aqui, vamos almoçar. E aí? Ah, não, aquilo não dava. Aquele homem me cativou. O que o cativou? O bem. Às vezes nós somos muito mais assaltados porque nós estamos muito mais em guerra do que o ladrão. Ele já está morrendo de medo que ele segura o revólver assim. Se a gente fizer assim, ele já puxa o gatilho. Aquilo é medo. Se a gente fizer assim, ele vai nos atirar. Ele vai achar que nós vamos atacar. Agora, se a gente chegar a olhar para ele e dizer, olha, meu irmão, a situação é assim, né? Eu conto sempre um fato que eu tive, eu ia dar uma palestra e chegou um senhor e começou a conversar comigo. Eu estava com um relógio que falava aquele tempo, um óculos e uma bengala bem de péssima qualidade. Eu não gosto de bengala. Eu acho que enquanto tiver ser humano não precisa daquela coisa. Bom, isso é a opinião minha. Talvez eu seja o cego mais desencorajado. E ele foi conversando, falou, o senhor sabe o que eu ia fazer com o senhor? Eu disse, não, eu ia lhe assaltar. Deu um friozinho assim, desceu, foi até o cóccix e voltou. Eu senti meu coração, eu escutei o coração, foi tum, tum, estou aqui. Eu disse, pois eu também, até agora, não sei da agora para frente, né? Eu disse, olha, meu senhor, eu tenho um relógio, é para cego. Não sei se isso vai servir para o senhor, porque esse relógio é tão pouco que tem aí no mercado que tem chance de eu achá-lo de volta. Tem uma bengala que ela não é das melhores. Agora, esse óculos aqui é HB, é um óculos bom, né? Agora, eu lhe aconselharia levar só o óculos. Agora, se o senhor... Porque é a única coisa que o senhor vende com facilidade, não tem... Só falando com ele. Agora, se o senhor quiser, nós podemos ir ao apartamento meu que está ali e o senhor escolhe outras coisas. Dinheiro lá eu não tenho. Tenho rádio, televisão, computador, né, alguma coisa. Ele disse, não, eu não vou lhe assaltar mais. Fiquei frustrado. Mas não, por quê? Não perguntei. Mas o senhor não vai me assaltar mais?
O senhor conversou comigo. Aí ele disse, então tá bom, né? O senhor pode ir embora agora também, vai que o senhor resolve mudar de ideia, né? No meio aí, vai que o senhor resolve, né? Então tá bom, foi um prazer enorme nós nos conhecermos nessa noite tão quente aqui do Mato Grosso, né? Ele disse, não, vou esperar, o senhor está esperando as pessoas para lhe vir buscar? Pois não, é muito interessante o senhor ficar aqui, não mude de ideia. E nisso chegaram as pessoas, ele foi me pôr no banco traseiro do carro e eu pisei sem querer na metade do pé dele. Eu disse para ele, olha, isso é expiação. O que é isso, moço? Quando a gente vai roubar, a gente faz uma afronta à lei divina. Ah, é. Mesmo que a gente depois desista, fica lá uma dorzinha. Então é melhor o senhor nem tentar na próxima vez. Por quê? Foi depois o senhor pode perder o pé. Entrei no carro e me fui. Ou seja, às vezes é a nossa violência que provoca a outra violência. Adiante. Dirija-se ao oculista havendo problemas de visão. Não é? Quem não enxerga como eu, às vezes alguns adianta ir ao oculista. Mas o que está atrás da visão? Aqui dá? Ah, que bom. O que está atrás da visão? A visão está sem visão. Deve retirar dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Crítica, maledicência. Ah, você viu fulano? Aquele vestido, aquela roupa, aquele comportamento, aquele vizinho, aquele não sei o quê, aquele carro. Só vendo negativamente, criticando. Olha, ele nunca faz isso, ela nunca, marido e mulher nem se fala. Esse não tem problema de visão nunca, basta ver que mulher e homem não usam óculos. Fulano, você não viu? Querer que o homem veja, senhoras mulheres, é algo quase impossível. Você não viu que eu cortei o cabelo? O marido quase, nossa, você tinha cabelo? Nós, essa espécie, é uma espécie estranha, não é? Você não lembrou que hoje era o nosso aniversário de casamento e nós casamos? Né? Ao invés de fazer aquela birra toda, conta-se que um dia a mulher ficou esperando, era dia de aniversário do casamento, meio-dia, nada do sujeito ligar, 2 horas, nada do sujeito ligar, 3 horas ligou. E aí, amor, tá tudo bem? Tá. As crianças já chegaram? Não. Então tá bom. O miserável não lembrou que hoje era o dia de aniversário do nosso casamento. Ele chegou à noite. Tudo bem, bem? Bem. Olha, moço, estou com uma fome. Vai lá no micro-ondas e esquenta. O que você tem, amor? Vou dormir. Coisas que as mulheres não sabem falar. Estou cansada, vou dormir, fique de preferência lá no outro quarto. Nem telepaticamente pense em aproximar de mim. Aí no dia seguinte, ele, um marido tranquilo, foi dormir confortavelmente, certamente no sofá. E no dia seguinte ele perguntou, bom dia, bom dia. O que foi, amor? Você não sabia que dia era ontem? Segunda-feira. Ontem era o aniversário do nosso casamento. Nossa, amor, era mesmo. Ela precisava fazer aquele drama todo? Amor, você não lembrou que é o dia do nosso aniversário de casamento? Não, eu estou te lembrando, viu? Vamos fazer tal coisa juntos? Vamos. Então, exemplos que vai nos tirando a visão das coisas. Vai nos fazendo míopes para a vida. Olha aonde eu cheguei. Não cheguem aonde eu cheguei. Tá? Eu sou o espelho encarnado para vocês. Mas qual é a causa que está anterior a isso, ou o item espiritual? Para a esquerda. Olha como é que é, fala de novo. Como é que é de novo? Muito obrigada, amor. Falou aí. Diga. Viu como melhora? Porque vês tu, pois, ou aquele no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho. Pois é. Se a gente escutasse isso, a gente usaria a visão daquela forma que eu contei atrás? A gente criaria a crítica exacerbada, a maledicência para chegar lá no problema de visão?
Claro que não. Adiante. Não se esqueça do psiquiatra se estiver deprimido. Bom, quando tiver com depressão é importante ir ao psiquiatra. Depressão, não é essas tristezinhas que tem por aí não. Porque agora muitos gostam tanto de depressão. Como é que você está, fulano? Deprê. Ele não sabe nem o que é isso. Leva-o a um deprimido mesmo, aquele que não toma banho, que não come, fala, você está deprê assim? Não, é depresinha. Não é? Que está tudo na moda. Começa, eu ando tão deprimido. Não, você anda entristecido, assim mais melancólico, relativamente melancólico. Depressão é doença. Aquela que o sujeito não tem coragem, aquela que está sufocando, aquela sim é depressão. Aquela precisa ir ao psiquiatra. Tá? Mas o que levou à depressão? Para curar-se, desvencilhe-se do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experiências. Se a gente não souber trabalhar perdas, se a gente... E hoje nós estamos muito pouco nos preparando para perdas. Antigamente, alguém morria o cavalo, que era o meio, falava até para Gervásia, e o cavalo era o meio de transporte, que você andava uma légua e meia, que significa 9 quilômetros, a região glútea sabia bem que tinha andado 9 quilômetros, lembrava da ida e já pensava na volta, certo? Você fazia aquilo e o seu cavalo morria, você não se desesperava. Hoje, se o celular não ligar, olha como nós estamos aprendendo a lidar com as frustrações. Meu Deus, meu celular não funciona, eu perdi minha agenda. Ah, é? É. Quando você desencarnar, você vai levar o celular e a agenda para onde? É claro que tem situações e tantas situações, mas não podemos trabalhar com esse desespero que está na contemporaneidade. Nós temos que aprender a lidar com frustrações, com perdas. Se não aprendermos a lidar com isso, vamos chegar lá na depressão. Bem grandão. Então temos que aprender a lidar com essas perdas. Desde as perdas amorosas, as perdas financeiras. Porque na verdade não tem perda. Isso aqui tudo é emprestado, você não perde nada. A maior ilusão é que você perde. Esse corpo foi emprestado para mim, então não perco o corpo. A única coisa que é nossa, eternamente nossa, imortalmente nossa, é o espírito. É o que a gente menos presta atenção. Ou não é? Ficamos atazanados e ficamos correndo atrás das coisas, da vida e etc. E esquecemos do espírito. E não sabendo lidar, nós vamos lá morrer literalmente na depressão. E qual que estaria uma frase espiritual para nos corrigir o rumo? O que me chamas bom, não há bom senão um só, que é Deus. Se Jesus falou que ele não era bom e que bom era Deus, e por que nós temos tanto orgulho? Como é que você é? Fulano, como ele fez isso comigo? Eu sou tão bom. Se Jesus falou que não era, você é tão bom? Cá pra nós, tá bem? Mal. Bombardeio. Não é? Porque se ele, Jesus, o Espírito mais puro, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, que pisou a terra, ele dizia que bom era o Pai, para que ter orgulho? Se alguém chega e fala assim, você, fulano, não vale nada. E eu, às vezes, fico pensando, e ele tem razão. Realmente, eu estou aprendendo a valer alguma coisa. Meu filho, certa feita, chegou e disse para mim, você é um cocô. Ele falou outra palavra. E eu pensei, 2 dias depois eu achei a resposta. Eu diria para ele 2 dias depois, quem sabe que eu possa adubar? Servir para adubo. Eu fiquei 2 dias pensando como é que eu seria um cocô utilizável. Sério. Às vezes, a Cris é testemunha disso, às vezes é preciso a gente refletir um pouco para não adoecer. Você é um cocô, você é 2 cocô, você é 3 cocô, você é um montão de cocô. Que coisa infantil!
Já pararam para ver uma briga, coisa mais infantil que é? Chega um casal brigando, eles estão brigando ali, se engalfinhando. Você assiste, orando para aquilo acabar, claro. Depois que acabar, pergunta para ele, como é que começou? Qual que é a resposta? Não sabe. É tão bom e grandioso que não sabe nem como começou. Lá em casa nós temos um pacto. Nós temos um pacto. Qual é o pacto, Cris? Tá. Quando um... Como é que é? Fala na inteireza, com aspas. No português, quando um burro falar, o outro murcha a orelha. No português bem claro. É assim. Por quê? Se um falar alto, você fica quieto. Espera e volta e conversa. Dialoga, não suprime aquilo não. Não engole sem trabalhar, porque amanhã arrebenta. Mas também não arrebente o outro para não arrebentar em você. Ou seja, diálogo, conversa, confessai-vos uns aos outros de Jesus. E ninguém melhor para a gente confessar do que o nosso companheiro, nosso pai, nosso filho. Ninguém é melhor para a gente confessar do que ele. Agora, nós estamos inconfessáveis. Né? Quando um chega com aquele bom humor, como é que você está? Bem, e você? Ou seja, é a piada do sujeito que... Dois sujeitos estavam com muita fome, chegaram a uma casa e pediram um prato de comida. A senhora falou, só tem esse resto de sopa. Um encheu o prato e o outro encheu e ficou um pouquinho de sopa cobiçada lá. E um virou e falou, vou fazer o outro falar, enquanto isso eu mando ver, né? E pego o resto da sopa. Aquele sujeito perguntou para o outro, você tem pai? Ele respondeu, nem mãe, morrer de repente. Então é mais ou menos assim que está o diálogo hoje. Monossilábico. Bem, bem, mal. E a causa espiritual disso tudo? Mais para cá, benzinho. Ah, tá bom assim? Até sair daqui você vai estar um doce. Doença, destruição, dissipação, autorregulação. O que é a doença? A doença é aquilo que nós desarranjamos e que vai sendo necessário ser desgastado em nós para a gente voltar à autorregulação. Ou seja, a gente fez um monte de contrariedade às leis divinas, adoecemos. Aí a doença vem, vai nos desgastando, a gente vai refletindo, a gente vai escutando e aí a gente vai se autorregular. Nós fomos produzidos pelo Criador para destruição ou para autorregulação? Nós somos um termostato perfeito. Quando chegar a tantos graus, desliga. Quando chegar a tantos graus, liga. O problema é que nós mexemos no termostato. Então, se a gente for deixando, realmente dando curso a essa cura real, nós vamos voltar à autorregulação. Olha que coisa interessante. Nós vamos ficar autorreguláveis. O problema é que a gente põe um combustível muito ruim na gente. Né? Quando a gente não põe o que a gente põe no carro também na gente. Né? Quando alguém diz assim, claro, respeito todo mundo. Por mim, quem quiser encher a cara, o problema dele, a cara é dele e a vida é dele. Né? Alguém diz para mim, você não bebe? Eu digo, só o carro que é flex. Eu bebo água, suco. E cuidado com os sucos, porque tem mais goma do que suco. Quem trabalha em suco sabe disso. Nossa, esse suco que eu comprei, ele é tão grosso assim, gostoso, que ele é goma pura. Tá? Que me perdoe aqui a cidade que fabrica, mas eles sabem disso. Que é 300 litros mais ou menos da substância que faz o suco para 2.000 litros d'água. Tá? É assim, pouquinho, tá? 300 litros de laranja, vamos supor, para 2.000 litros d'água. É muito forte o suco, tá? Então, para ele ficar mais viscoso, põe goma. E depois você pergunta para o estômago como ele fica engomado. E o intestino? Constipado. E o resto você vai no laxante da vida que vai resolver. Então, vamos apelar às coisas naturais. Lei divinas ou naturais, está em O Livro dos Espíritos. Vamos pegar as coisas naturais, para quem ainda vai como? O sujeito fala assim, beber é bom. Eu digo, não deve ser não. Por quê? Porque quando você nasceu, você mamou, ao invés de beber pinga no seio da mãe. Se álcool fosse bom, as mães já davam álcool desde o seu nascimento.
Você já nascia flex. Né? Então, pontos para a gente refletir que pode levar à dissipação do fígado. Vamos beber, vamos ter a possibilidade enorme de ter uma simples e singela cirrose hepática. Aí vamos desencarnar amarelinhos. E vamos passar algumas amareladas existências para refazer aquele fato. Isso é apenas uma questão científica. Fiquem à vontade. A vida é de vocês, mas nós fomos programados para autorregulação. Adiante. Qual é a verdadeira farmácia universal? É isso? Muitos são sujeitos que preferem entregarem-se voluntariamente a substâncias químicas a falar de seus sofrimentos psíquicos. O que eu acabei de falar? É duro falar. Fulano, o que você está fazendo? Ah, eu estou afogando a minha mágoa. Eu disse, e você está se afogando com as mágoas. Aí ela foi embora. Né? Agora tem uma música, Me Perdoe. Claro que tem seus fãs, né? Isso aqui vai para o YouTube. Hoje tem que se tomar muito cuidado, porque tudo tem que ser dito com muito cuidado. Mas tem uma música de um artista, salvo engano, baiano, que eu recebi um vídeo que era sofrência. Sofrência. O sujeito foi olhando, mas não é de ver que tem razão, eu estou assim mesmo, ai meu Deus, ela não vale nada. Disse, tem músicas que nos convidam assim a transcendermos no chão, não é? Aquela indivídua que foi embora, partiu meu coração, acabou com a minha vida, e etc. Essa sofrência toda, naturalmente, que muitos querem apagar essa sofrência nas substâncias químicas, inclusive o remedinho. O que você faz, fulano? Eu tomo um remedinho para dormir e para acordar você toma também? Não estou dizendo que a medicalização, quando recomendada, não seja necessário, longe de mim dizer isso. Mas o sujeito, né, você trata do dente, não, eu tomo analgésico. Só que quando o analgésico acabar, o dente que está com um problema no canal vai continuar doendo. E o canal é o espírito e as emoções. A sofrência vai continuar. Então, muitos indivíduos, não vou falar de mim mesmo de jeito nenhum. Eu vou entrar numa substância, no álcool, na droga, nos remédios, para quê? Para não falar de mim. Tomem cuidado. Se nós não estamos deslocando para as substâncias o medo de enfrentarmos a nós mesmos. Observaram isso? Por isso que o espiritismo é um negócio que muitos não gostam, porque o espiritismo fala, olha, você pode se curar. Eu? Isso você precisa fazer uma reforma interior. Eu? Mas E como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, se compreendendo, se autoconhecendo, se auto-perdoando, se auto-libertando e ajudando o próximo através da caridade. Eu? Caridade? Isso tudo eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer. Se você não quiser fazer, você não faz. Mas e se eu não fizer? Bom, fica como você está, para pior. A escolha é sua. Uma vez uma mãe chegou e disse para mim, o senhor vai ao centro? Vou. O senhor leva o meu filho? Eu falei, depende. Como? Ele quer ir? Não. Então não levo. Por quê? Eu não sou policial? Eu não prendo ninguém. Mas o senhor é espírita? Pretendo. Luto. Sou. Mas o senhor não leva na marra? Não leva não. Lá vige o tal do livre-arbítrio. Agora, se o seu filho quiser, estou aqui não só hoje, todos os dias à disposição. Tem alguns de nós que às vezes, em nome desse encaminhamento, fazemos lavagens cerebrais. Isso não é do espiritismo, não é criação de prosélitos. O espiritismo quer que nós amadurecemos mentalmente. Claro que é interessante dizer que somos espíritas, mostrarmos acima de tudo pelo exemplo. Eu sou um espírita trabalhador, mas lá em casa todos os vizinhos sabem, o pau quebra às 5 e termina às 10. Interessante. E se ele não fosse espírita? Com certeza era muito pior. Lembro de Dora Encontring, uma pessoa disse, Margaret Thatcher foi formada em Verdun, à luz dos conhecimentos de Pestalozzi, aonde foi formado Kardec, Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail. Foi, disse Dora, imagina, e ela é essa mão de ferro. Dora diz, imagina se não tivesse estudado lá. Então olhemos esses aspectos. Adiante, agora é o que eu falei. Verdadeira farmácia de
Qual que é a verdadeira farmácia do mundo? Eu quero ouvir a resposta. E eu estou terminando na hora aprazada. Faltam 2 minutos. Qual é a verdadeira farmácia do mundo? Quem? Próximo. Olhem nele. Olhem 1 minuto para ele. Fiquem olhando para ele. Vocês estão olhando para ele? Fixamente? Profundamente? Estão? Bem mesmo? Feche os olhos. Fecharam os olhos? Eu não estou vendo vocês fechando os olhos. Feche os olhos. Olhem para o lado. O que vocês viram? Vocês viram Jesus. Então, essa é uma figura da Gestalt que mostra que aquilo que a gente fixar impressiona os nossos sentidos. E o que será que nós estamos fixando para a nossa cura real? Ele aí que nós estamos fixando para a nossa cura real? Ele veio para quem? Para nós ou ele veio para os sãos? Ele veio para nós. Diz o Emmanuel que todos somos doentes. Aqui haveria de passar, mas graças ao brilho da Gervásia também não passou, haveria de passar uma trilha, um poema, uma fala, para acalmar os nossos passos. Mas não tinha razão de passar, porque estamos todo mundo muito calmo, tranquilos, né? Então fiquemos com Jesus. A cura real termina em e começa em Jesus. Fora daí é ilusão. Fora daí é acharmos que tudo nos pertence. Tudo de nós é empréstimo, exceto o nosso espírito. Então, terminemos pensando nessa frase. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Eu diria, de que adianta ganhar o mundo e não ter a cura real? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. De Tommaso Albinoni. Filma aí, Cris.